É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao canal Aprenda Química e Física, dando continuidade ao tema modelos atômicos. Hoje a gente vai estudar modelo atômico de Rutherford Bohr. Aqui é o professor Diego. Então vamos lá. Para você entender um pouquinho sobre o modelo atômico de Rutherford Bohr, acompanhe essa aula. Como que Rutherford elaborou o seu modelo? Em 1911, Rutherford fez a seguinte experiência. E essa experiência é muito famosa, aparece muito nos vestibulares e também nos livros de química. O que ele realizou? Acompanhe o desenho. Aí no desenho eu tenho a representação do que Rutherford fez e como ele chegou no seu modelo atômico. Primeiro ele pegou um bloco de chumbo, né? Chumbo, para quem não sabe, o símbolo é Pb, provém do latim, plumbo. Nesse bloco de chumbo ele colocou polônio no centro, ou seja, como se fosse um cubo. O polônio é um elemento radioativo, libera radiação do tipo alfa, né, e essas partículas são positivas. Esse orifício que tem aí no bloco de chumbo foi para que essa radiação fosse dissipada. E assim ele colocou uma placa de chumbo logo em seguida, onde também tinha um orifício para poder direcionar esse feixe. Então esse feixe de partículas alfa, que são positivas, ele foi direcionado para uma lâmina de ouro finíssima, né, muito fina. E observando, ele fez o seguinte: em volta dessa lâmina de ouro ele colocou um papel fotográfico, onde ele queria verificar qual era o comportamento da radiação perante a lâmina de ouro. E ele percebeu o seguinte, que o feixe de partículas alfa ele sofreu desvio, uma parte passou direto, e assim ele concluiu através do papel fotográfico, que é onde gerou impressões, que o átomo não era tão maciço assim o quanto Dalton e Thomson citaram. E ele verificou que a lâmina de ouro apresentava muitos espaços vazios. Então, por isso que uma parte desse feixe aí ultrapassou a lâmina com facilidade. E outra parte sofreu desvios. Então, como que ele explicou? Ele explicou da seguinte maneira. Então, Rutherford viu-se obrigado a admitir que a lâmina de ouro não era constituída de átomos maciços e justapostos, como pensava Dalton e Thomson. Pelo contrário, a lâmina seria formada da seguinte maneira: por núcleos pequenos, densos e eletricamente positivos, dispersos em grandes espaços vazios. Como que ele concluiu isso? Ele concluiu da seguinte maneira: os grandes espaços vazios explicam por que a grande maioria das partículas alfa não sofre desvios. Ou seja, por isso que você verifica aí que tem uma parte do feixe que passou direto. Entretanto, lembrando que as partículas alfa são positivas, é fácil entender que no caso de uma partícula alfa passar próximo de um núcleo, também positivo, ela fortemente será desviada. Foi o que aconteceu aí, né, com essa parte do feixe que está na diagonal para cima e para baixo. E no caso extremo de uma partícula alfa topar à frente com um núcleo, ela será repelida para trás. Ou seja, aconteceu casos também do feixe se chocar diretamente com o núcleo e ele retornar. Então, a partir daí, o Rutherford citou o seguinte, que o átomo ele não é maciço e apresenta muitos espaços vazios. A única coisa que ficou faltando explicar aí no modelo atômico de Rutherford foi o seguinte: o Rutherford, de acordo com que ele verificou que o átomo tinha um determinado núcleo, ele citou que tinha algumas partículas em volta desse núcleo para poder estabilizar ele, né? Visto que desde Dalton e Thomson os modelos eles já citavam cargas opostas para poder neutralizar, né? Então Dalton já citou que o átomo era neutro. Então o que Rutherford imaginou?
Ele imaginou que ao redor do núcleo positivo estariam girando partículas muito menores, possuidoras de carga elétrica negativa, para contrabalançar a carga positiva do núcleo, que foram denominadas elétrons. E assim ele citou que o átomo se organiza como se fosse o sistema solar. Veja o desenho. Então aí eu tenho o núcleo, onde os elétrons estão girando em volta desse núcleo, né? E eles estão organizados em camadas. O modelo atômico do Rutherford ficou conhecido como planetário, né? Devido a ter uma semelhança com o sistema solar. Analisando o desenho, né, que Rutherford propôs, um cientista muito famoso, o Bohr, ele analisou o seguinte: ele começou a observar as cores, né, de alguns tipos de radiações, e ele analisou, por exemplo, as cores do arco-íris, as cores de lâmpadas, exemplo, lâmpadas de sódio, que são muito usadas hoje em dia, e ele analisou o seguinte: por que cada tipo de elemento químico libera um tipo de coloração diferente. Então ele citou que esses elétrons eles estão organizados em camadas e de acordo com que eles recebem uma determinada quantidade de energia, eles saltam para a camada superior. E no momento que eles retornam à sua camada anterior, eles liberam fótons. E esses fótons eles adquirem coloração específica para cada tipo de elemento. Então, átomos de sódio liberam coloração amarela, átomos de bário, coloração esverdeada, potássio, violeta,